Deixa eu começar com algo que vai incomodar muita gente. Se você acredita que manter dinheiro no banco é sinônimo de segurança, você não está sendo prudente. Você está apenas escolhendo o tipo de risco que não aparece no extrato. E esse é quase sempre o risco mais caro de todos. A maioria das pessoas pensa que Warren Buffett evita riscos porque é conservador, que ele gosta de segurança, previsibilidade, estabilidade. Mas isso é um erro de leitura grave. Buffett não evita risco, ele evita ilusões de segurança. E poucas ilusões são tão populares e tão destrutivas quanto a ideia de que bancos são o lugar mais seguro para o seu dinheiro. O curioso é que essa crença é quase universal. Desde cedo, somos treinados a associar banco com proteção. Dinheiro no banco parece adulto, responsável, maduro. Parece que você chegou lá. Você vê o saldo, ele não oscila, não dá sustos, não cai 20% da noite para o dia. E exatamente por isso, ele engana. Buffett costuma dizer que risco não é volatilidade. Risco é a chance de perder poder de compra de forma permanente. E quando você entende isso, algo desconfortável acontece. Você percebe que o dinheiro parado no banco não é neutro. Ele não está descansando, ele está trabalhando contra você. Aqui está o ponto que a maioria das pessoas nunca para analisar. Bancos não existem para proteger o seu dinheiro. Bancos existem para usar o seu dinheiro. Eles pegam o seu capital, emprestam para outros, investem, operam, lucram com isso e, em troca, te pagam quase nada. Às vezes, menos do que nada, se você descontar taxas e inflação. Buffett entende isso melhor do que ninguém, porque pensa como dono de negócios, não como cliente confortável. Ele não pergunta onde meu dinheiro parece mais seguro. Ele pergunta onde meu dinheiro mantém ou aumenta seu poder de compra ao longo do tempo. São perguntas completamente diferentes e levam a decisões completamente diferentes. A maioria das pessoas nunca faz essa distinção. Elas confundem estabilidade nominal com segurança real. Confundem ausência de volatilidade com ausência de risco. E isso cria um comportamento previsível. Medo do mercado, apego ao banco e, no longo prazo, empobrecimento silencioso. Existe um motivo psicológico profundo por trás disso. O ser humano odeia perdas visíveis. Uma queda de 20% dói, aparece no aplicativo, parece um erro. Já a inflação não manda notificação, ela não toca alarme, ela corrói devagar, quase educadamente, e exatamente por isso passa despercebida, até ser tarde demais. Buffett chama isso de não ver o inimigo porque ele não faz barulho. O dinheiro parado não entra em colapso, ele apenas vai ficando insuficiente. Primeiro você perde opções, depois perde conforto, por fim perde tempo de vida, porque precisa trabalhar mais anos do que imaginava. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Buffett não odeia bancos, ele já investiu em bancos. Ele entende perfeitamente o papel deles no sistema. O que ele evita é tratar bancos como estratégia de acumulação de riqueza. Para ele, banco é encanamento financeiro, útil, necessário, mas ninguém fica rico admirando canos. Quando você olha para a trajetória da Berkshire Hathaway, percebe algo contraintuitivo. O dinheiro só fica parado quando Buffett não encontra algo melhor para fazer com ele. Caixa para ele não é virtude, é espera estratégica, é pólvora seca, é temporário, nunca é destino final. Isso é o oposto do que a maioria das pessoas faz. Elas transformam o banco no porto seguro permanente, não por cálculo racional, mas por conforto emocional. O banco vira um anestésico contra a ansiedade do mercado, e como todo anestésico usado em excesso, cobra um preço alto depois. Buffett pensa em termos de custo de oportunidade. Cada real parado no banco é um real que não está participando da economia produtiva, não está em empresas que criam valor, não está em ativos que se ajustam à inflação,
não está em nada que tenha capacidade de adaptação. Está apenas esperando. E esperar, em um mundo inflacionário, não é neutralidade, é decisão ativa de perder. Ao longo das décadas, Buffett repetiu variações da mesma ideia. O maior erro financeiro não é errar tentando, é errar por inércia, é não fazer nada enquanto o tempo faz o trabalho sujo contra você. Bancos, nesse contexto, oferecem uma falsa sensação de controle. Você sente que está fazendo algo certo porque não está fazendo nada arriscado. Mas segurança emocional e segurança financeira raramente são a mesma coisa. Existe uma camada ainda mais profunda nessa história. Bancos vendem a ideia de proteção porque isso combina com o medo natural das pessoas. Eles não vendem crescimento, vendem tranquilidade. E tranquilidade é altamente sedutora, especialmente depois de crises, crashes e manchetes alarmistas. Buffett, por outro lado, construiu sua filosofia ignorando manchetes e focando em fundamentos. Ele não reage ao humor do mercado, ele reage à matemática. E a matemática diz algo simples: se um ativo não cresce acima da inflação no longo prazo, ele não preserva riqueza. Ele a destrói lentamente. Então, quando você ouve que Buffett evita bancos, não entenda isso como uma rejeição infantil ao sistema financeiro. Entenda como uma distinção sofisticada entre função e finalidade. Bancos têm função operacional, não têm finalidade patrimonial para quem pensa em décadas. Essa diferença muda tudo. Ao longo deste vídeo, você vai entender exatamente por que Buffett prefere ativos produtivos, por que ele vê dinheiro parado como um risco disfarçado de virtude e por que a maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que faz sentido financeiro no longo prazo, não por falta de inteligência, mas por excesso de medo mal direcionado. A pergunta central aqui não é se os bancos são ruins. A pergunta correta é: para que você está usando o banco? Como ferramenta temporária ou como solução permanente para um problema que ele não resolve? Buffett resolveu esse dilema há muito tempo, e a resposta dele explica não apenas por que ele evita manter grandes quantias em bancos, mas por que tantas pessoas trabalham a vida inteira, economizam, fazem tudo certo e ainda assim chegam ao fim com menos liberdade do que imaginavam. Se você prestar atenção nos princípios e não apenas nas frases famosas, vai perceber que essa não é uma lição sobre finanças, é uma lição sobre como pensar, sobre não confundir conforto imediato com segurança real, sobre não terceirizar decisões importantes para hábitos socialmente aceitos, porque no fim das contas, o banco não decide o destino do seu dinheiro, você decide. E Buffett decidiu há décadas que deixar dinheiro parado não é prudência, é apenas uma forma educada de desistir do longo prazo. Para entender de verdade por que Warren Buffett evita manter grandes quantias em bancos, você precisa abandonar a pergunta comum: isso é seguro? E substituí-la por outra muito mais desconfortável: seguro em relação a quê? Seguro contra volatilidade? Seguro contra manchetes? Ou seguro contra perder poder de compra ao longo do tempo? Buffett sempre deixou claro que a maioria das pessoas confunde risco com barulho. Quanto mais algo oscila, mais arriscado parece. Quanto mais estável parece, mais seguro soa. Mas essa intuição, apesar de natural, está errada. O verdadeiro risco, segundo ele, é aquilo que compromete seu futuro de forma permanente. E poucas coisas fazem isso de maneira tão eficiente quanto dinheiro parado rendendo menos que a inflação. O banco oferece estabilidade nominal. O número não cai, o saldo não assusta, mas estabilidade nominal não significa estabilidade econômica. É como medir a saúde do corpo apenas pela balança, ignorando pressão, colesterol e condicionamento físico. Você pode parecer bem por fora, enquanto algo essencial está se deteriorando por dentro. Buffett aprendeu cedo a separar moeda de valor. Moeda é apenas um meio de troca.
Valor é aquilo que mantém utilidade ao longo do tempo. Bancos lidam com moeda, Buffett pensa em valor. Essa diferença muda completamente a forma como ele enxerga aonde o dinheiro deve ficar. Existe um princípio central na filosofia dele. Dinheiro, por si só, não é um ativo produtivo. Ele só se torna útil quando é transformado em algo que gera bens, serviços, fluxo de caixa ou capacidade de adaptação. Enquanto isso não acontece, ele é apenas potencial desperdiçado. E é aqui que os bancos entram como coadjuvantes, não protagonistas. Buffett usa bancos como ferramentas operacionais para pagar contas, receber dividendos, manter liquidez tática, mas jamais como destino final de riqueza. Ele sabe que no longo prazo, banco é um lugar onde o dinheiro perde relevância. A razão é simples e brutal. Bancos são negócios altamente alavancados, regulados e dependentes de ciclos econômicos. Quando você deixa dinheiro lá, você não está protegendo o seu capital. Está emprestando para uma instituição que lucra com ele, enquanto você absorve silenciosamente o custo da inflação. Buffett entende isso porque pensa como dono, não como poupador. Ele sempre se pergunta: quem está sendo pago aqui? Quem está assumindo o risco real? Na maioria das vezes, o banco fica com o lucro e o cliente com a ilusão de segurança. Outro ponto que quase ninguém percebe é o efeito dos juros compostos trabalhando contra você. Normalmente, falamos deles como aliados mágicos da riqueza, mas o mesmo mecanismo funciona no sentido oposto. Uma perda pequena, repetida por muitos anos, se transforma em uma destruição enorme de valor. Perder 3% ao ano pode parecer irrelevante, mas ao longo de 20 ou 30 anos, isso significa perder uma parte enorme da sua capacidade de consumo, não de forma dramática, de forma lenta, educada e invisível. Esse é o tipo de risco que mais prejudica quem pensa pouco sobre o futuro. Buffett costuma dizer que não existe almoço grátis. Se o banco te paga quase nada pelo seu dinheiro, alguém está ficando com essa diferença. E esse alguém não é você, é o sistema financeiro operando exatamente como foi desenhado. Mas se isso é tão óbvio, por que pessoas inteligentes continuam cometendo esse erro? A resposta está menos na matemática e mais na psicologia. O ser humano não é uma máquina racional. Ele é guiado por emoções, atalhos mentais e medo social. Um desses atalhos é a aversão à perda. Nós sentimos muito mais dor ao perder algo do que prazer ao ganhar a mesma coisa. Então, preferimos uma perda invisível e contínua a uma perda visível e temporária. Preferimos o conforto do banco ao desconforto do mercado, mesmo que o custo seja maior no longo prazo. Outro viés poderoso é o comportamento de manada. Se todo mundo ao seu redor mantém dinheiro no banco, isso parece normal, parece responsável, parece adulto. Poucas pessoas param para questionar se o comportamento coletivo faz sentido matemático. Buffett sempre fez exatamente o oposto. Ele desconfia do consenso. Ele costuma dizer que quando todo mundo concorda com algo, é aí que você deve prestar mais atenção. Bancos são amplamente aceitos como porto seguro. Isso, por si só, já deveria levantar uma bandeira amarela para quem pensa de forma independente. Ao longo da história, períodos de inflação elevada sempre puniram quem manteve dinheiro parado. Não importa o país, o regime ou a época, a lógica é sempre a mesma. O valor do dinheiro cai. Quem não possui ativos produtivos fica para trás. Buffett viveu isso de perto em várias décadas. Ele viu moedas perderem valor, viu ciclos de juros mudarem, viu sistemas financeiros se adaptarem. E em todos esses cenários, a conclusão foi a mesma. Quem controla ativos reais controla seu destino financeiro. Ativos produtivos têm algo que o dinheiro parado não tem: capacidade de adaptação. Uma empresa pode aumentar preços, um negócio pode reduzir custos, um imóvel pode reajustar aluguel, uma habilidade pode gerar mais renda. Dinheiro no banco não pode fazer nada disso.
ele apenas aceita o ambiente em que está inserido. Por isso, Buffett prefere negócios com poder de precificação, empresas que conseguem repassar inflação ao consumidor sem destruir demanda, marcas fortes, produtos essenciais, modelos simples, não porque ele gosta de ações, mas porque ele gosta de lógica econômica. Quando ele compra uma ação, ele não está comprando um ticker, está comprando uma fração de uma máquina de geração de valor. Essa máquina trabalha enquanto ele dorme. O banco não faz isso para você, ele trabalha para ele mesmo. Outro erro comum é achar que Buffett mantém pouco dinheiro em banco porque é rico e pode correr riscos. Isso inverte completamente a causalidade. Ele ficou rico justamente porque evitou erros estruturais desde cedo. Ele nunca tratou o banco como solução de longo prazo. Mesmo hoje, quando a Berkshire mantém grandes volumes de caixa, isso não é preferência, é oportunidade ainda não utilizada. Buffett já disse várias vezes que manter caixa é como segurar gelo em dias quentes. Você só faz isso se ainda não encontrou onde colocá-lo. Existe também uma confusão frequente entre liquidez e estratégia. Liquidez é importante, claro que é. Buffett nunca defendeu investir cada centavo sem reserva. Mas liquidez é um instrumento, não um objetivo. O problema é transformar a reserva em plano de vida. Quando a reserva cresce demais, ela deixa de ser proteção e passa a ser sabotagem. Você se sente seguro demais para agir, confortável demais para aprender, estável demais para evoluir, e o tempo continua passando. Buffett entende o tempo como o ativo mais importante de todos. Ele não desperdiça anos esperando certeza absoluta. Ele prefere decisões razoáveis, repetidas consistentemente, a decisões perfeitas que nunca são tomadas. Essa mentalidade explica por que ele evita bancos como alocação principal. Bancos oferecem a ilusão de controle no curto prazo e a certeza de perda no longo prazo. Ativos produtivos oferecem desconforto inicial e recompensa futura. Existe ainda um ponto pouco discutido: incentivos. Bancos não são instituições neutras. Eles ganham quando você deixa dinheiro parado. Eles não têm incentivo para te educar sobre perda de poder de compra. No contrário, o silêncio beneficia o modelo de negócio deles. Buffett sempre foi obcecado por entender incentivos. Ele diz que você pode entender qualquer sistema observando quem ganha o quê. No caso do banco, quem ganha com o seu dinheiro parado não é você, é o sistema financeiro operando exatamente como foi desenhado. Outro fator é a falsa sensação de sofisticação. Muitas pessoas acham que investir é algo complexo, técnico, reservado a especialistas, então preferem não fazer nada. Buffett sempre combateu essa ideia. Ele acredita que a simplicidade bem executada vence a complexidade mal compreendida. Evitar bancos como estratégia principal não exige genialidade, exige apenas aceitar que o mundo muda, que a inflação existe e que o dinheiro precisa trabalhar para acompanhar essa realidade. Buffett também entende que dinheiro parado cria preguiça intelectual. Quando você não sente pressão para aprender, você adia decisões importantes. Quando o dinheiro começa a render menos do que deveria, muitas vezes já é tarde para recuperar o tempo perdido. É por isso que ele insiste tanto em educação financeira básica, não para que todos virem investidores profissionais, mas para que não cometam erros óbvios por décadas. No fundo, a mensagem dele é simples: não confunda a ausência de movimento com a ausência de risco. Não confunda conforto psicológico com segurança econômica. E, principalmente, não terceirize. Então vamos fechar isso com clareza, porque depois de tudo que foi dito, a mensagem não é complexa. Ela apenas é desconfortável para quem passou a vida inteira confundindo tranquilidade emocional com segurança financeira. Warren Buffett não evita bancos porque eles são maus, perigosos ou inúteis. Ele evita bancos como estratégia central de alocação de riqueza porque entende algo que a maioria das pessoas prefere ignorar. Dinheiro parado não é neutro. Ele não está descansando. Ele está sendo corroído.
silenciosamente, de forma previsível e implacável. A grande armadilha do banco é psicológica. Você olha o saldo. Ele está lá, inteiro, estável, parece que nada aconteceu. E exatamente por isso você acredita que fez a escolha certa. Mas o que não aparece no extrato é o que realmente importa. Quanto aquele dinheiro consegue comprar hoje comparado a 5, 10 ou 20 anos atrás. Buffett sempre insistiu que o verdadeiro inimigo do investidor comum não é o mercado, nem as crises, nem a volatilidade. É a inflação combinada com a inércia. É a decisão de não decidir. É o hábito confortável de deixar tudo como está, porque, pelo menos, não estou perdendo, quando, na verdade, está. Ao longo de décadas, ele observou o mesmo padrão se repetir. Pessoas inteligentes, trabalhadoras, disciplinadas, que economizam dinheiro, seguem as regras, fazem tudo o que lhes disseram ser correto e ainda assim chegam à maturidade financeira com menos liberdade do que esperavam. Não porque erraram tentando, mas porque erraram ficando paradas. O banco oferece uma sensação de proteção imediata. Ele reduz a ansiedade, ele evita sustos, ele elimina a necessidade de pensar. E esse é justamente o problema. Segurança verdadeira exige pensamento de longo prazo, exige lidar com incerteza, exige aceitar algum desconforto hoje para evitar um prejuízo muito maior amanhã. Warren Buffett e Charlie Munger nunca foram pessoas que buscavam conforto intelectual. Eles buscavam estar certos ao longo do tempo. E estar certo ao longo do tempo significa entender como o mundo realmente funciona, não como gostaríamos que funcionasse. O mundo tem inflação, o mundo muda, o poder de compra se deteriora. Ignorar isso não torna ninguém mais seguro, apenas menos preparado. A conclusão lógica de tudo isso não é tire todo o dinheiro do banco. Isso seria uma leitura rasa e irresponsável. O próprio Buffett nunca defendeu isso. Dinheiro em banco tem função. Ele serve para liquidez, para emergências, para obrigações de curto prazo, para aproveitar oportunidades quando surgem. O erro é transformar função em destino. Quando o banco vira o principal lugar onde o dinheiro vive por décadas, ele deixa de ser ferramenta e passa a ser âncora. Uma âncora confortável, educada, silenciosa, mas ainda assim uma âncora. O que Buffett nos ensina, no fundo, não é sobre bancos, ações ou investimentos específicos, é sobre como pensar. Pensar em termos reais, não nominais. Pensar em segunda ordem, não apenas no efeito imediato. Pensar em décadas, não em meses. Pensar como dono, não como cliente. Ele sempre repetiu que riqueza não vem de fazer coisas brilhantes o tempo todo, vem de evitar erros óbvios por muito tempo. E deixar grandes quantidades de dinheiro paradas rendendo menos que a inflação por décadas é um erro óbvio, apenas socialmente aceito. A maioria das pessoas não permanece financeiramente limitada por falta de oportunidade, permanece porque toma decisões baseadas em medo, hábito e consenso. Segue o que parece responsável porque todo mundo faz, e raramente para inverter a pergunta. Buffett inverte, sempre inverte. Em vez de perguntar onde meu dinheiro parece mais seguro, ele pergunta onde eu tenho certeza de que vou perder. E quando você aplica essa inversão ao dinheiro parado, a resposta fica clara demais para ser ignorada. Manter dinheiro parado por longos períodos em um ambiente inflacionário é escolher uma perda certa para evitar uma perda possível. É aceitar a corrosão garantida para fugir da volatilidade temporária. Isso não é prudência, é medo caro. Outro ponto fundamental é entender que ativos produtivos não são mágicos. Eles não eliminam risco. Eles apenas trocam um risco invisível e permanente por um risco visível e transitório. E esse é um excelente negócio para quem pensa no longo prazo. Uma empresa pode cair em um ano ruim, mas se ela produz valor, ela se recupera. Um imóvel produtivo pode oscilar, mas continua gerando renda. Suas habilidades podem enfrentar mudanças, mas se adaptam. Dinheiro parado não faz nada disso. Ele apenas aceita o destino que o ambiente impõe. Warren Buffett passou a vida inteira lembrando as pessoas de algo simples.
Não confunda atividade com progresso, nem quietude com segurança. Às vezes, fazer nada é a decisão mais arriscada de todas. E talvez a lição mais importante seja esta: você não precisa ser um gênio, nem um especialista, nem alguém obcecado por mercado financeiro para aplicar esses princípios. Você só precisa ser racional o suficiente para não se voluntariar a perder poder de compra. Gastar menos do que ganha, investir a diferença em ativos produtivos que você entende, manter uma reserva de emergência adequada, não excessiva, ser paciente, não seguir modismos, não entrar em pânico, não buscar atalhos milagrosos, não confundir complexidade com sofisticação. Esses princípios parecem simples demais para serem verdade e justamente por isso são ignorados. As pessoas querem fórmulas secretas, estratégias exóticas, algo empolgante. Buffett oferece algo muito menos sexy: consistência, racionalidade e tempo. Ao final, evitar bancos como estratégia central não é um ato de rebeldia, é um ato de lucidez. É aceitar que o sistema funciona de um jeito específico e que você precisa se posicionar de forma inteligente dentro dele, não emocional. O banco não é vilão, mas também não é salvador. Ele é apenas um intermediário. Quem decide se o seu dinheiro vai encolher ou crescer é você, pelas escolhas que faz repetidamente ao longo dos anos. Se você levar apenas uma coisa desta conclusão, que seja esta: não trate conforto de curto prazo como segurança de longo prazo. Não confunda saldo estável com futuro garantido. E não espere que o tempo seja gentil com decisões que ignoram a matemática. Warren Buffett não construiu sua fortuna evitando risco. Ele construiu evitando estupidez, evitando ilusões, evitando decisões populares que não resistem a uma análise honesta. E isso está ao alcance de qualquer pessoa disposta a pensar com clareza. No fim, a pergunta certa nunca foi: onde devo deixar meu dinheiro? A pergunta certa é: que tipo de futuro minhas decisões de hoje estão comprando? Porque o tempo vai passar de qualquer forma, e ele sempre cobra juros, a favor ou contra.